Manhã Cidade. Entrevista. No Brasil, há um grande descompasso na adoção. Muitos pretendentes buscam bebês e crianças pequenas, brancas, sem deficiência, enquanto a maioria das crianças aptas para adoção são mais velhas, meninos, pardos ou pretos e muitos com deficiência, com cerca de 5 mil crianças aptas e mais de 35 mil pretendentes habilitados em 2004 e 2025, com 3.409 adoções concluídas em 2024, mas com a busca ativa e perfis mais flexíveis, mostrando melhorias no cenário. E para nos ajudar a entender esses dados e também como funciona a adoção, aqui em Caruaru, nós vamos conversar com a cofundadora do Grupo de Apoio à Adoção e Apadrinhamento de Caruaru, GAAP, a psicóloga Leide Lima. Leide, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Vamos bater um papo sobre um tema tão importante, mas que muita gente ainda diz, é muito difícil adotar. Eu gostaria muito de adotar uma criança, mas são anos esse processo. É difícil ou não é? Ou esse processo é necessário? Bom dia. Bom dia a você, a todos os ouvintes. Existem muitos mitos, né? Existem muitos mitos em torno dessa questão do processo de adoção. Na verdade, existe um processo de habilitação, onde é entregue uma documentação na vara da infância, no fórum. Você passa por uma avaliação com um curso, uma equipe técnica. Nada muito burocrático, como se diz por aí. É um processo simples. A documentação que você entrega é uma documentação simples também, documentos pessoais, comprovante de renda, de residência e algumas declarações, mas nada muito complexo. O que existe realmente é um mito muito grande e essa espera, ela depende muito do perfil, né? O perfil que o pretendente deseja em relação ao filho. Então, a espera, ela se dá por vários motivos, mas principalmente pelo perfil da criança, como você falou, né? A maioria quer uma criança muito pequena, bebezinho, e aí realmente tem que esperar alguns anos. Quem são essas crianças que estão à espera de um lar? O perfil delas e a história delas, né? Isso. Veja, hoje em dia, nós temos conseguido aumentar o número de adoções de bebês. Isso se deve a um projeto do Tribunal de Justiça, que é um projeto de entrega legal. Então, com a divulgação de que é possível, sim, entregar uma criança diretamente à Justiça, através do Conselho Tutelar ou através diretamente da Vara da Infância, com a divulgação desse projeto, com o acolhimento dessas mães que não desejam ou que por algum motivo não querem criar esse filho e podem entregar, a gente evita tanto que a criança seja jogada, abandonada em algum lugar, quanto aumenta o número de adoções de bebês. Mas a maioria das crianças ainda são crianças que fazem parte de grupos de irmãos, né? E crianças maiores. São crianças vítimas de violência, né? Violência física, psicológica, vários tipos de violência que são acolhidas pelo Conselho Tutelar e passam por um processo, né? Esse processo geralmente tenta, de todas as formas, a reintegração dessa criança com a família biológica e, quando não é possível, inicia o processo de destituição do poder familiar. Então, como os processos demoram um pouco, as crianças vão crescendo. Existe realmente uma prioridade, né, em relação a esses processos, mas geralmente as crianças são maiores, ou fazem parte de grupos de irmãos, ou têm também essas questões de saúde. Geralmente, quando pertence a um grupo de irmãos, a opção é por a pessoa que vai adotar que queira ficar com todos ou não necessariamente? Existem algumas possibilidades. Por exemplo, existem grupos de irmãos onde aquele grupo ele não tem muita afinidade. Então, isso é avaliado pela equipe, tanto da Casa de Acolhimento quanto da Vara da Infância. Se
esses irmãos eles tiverem um vínculo afetivo muito grande, realmente a adoção é do grupo. Se for um grupo muito grande, acontece às vezes a adoção por famílias que se comprometam a manter o vínculo entre essas crianças, geralmente na mesma cidade, se possível, se não possível, mas que elas se comprometam no processo a manter o vínculo, porque às vezes são 6, né? São muitas crianças e aí não tem condições realmente de conseguir a adoção de uma família apenas. Estamos conversando com a Leide Lima, que é cofundadora do GAAP, tá? Que é o Grupo de Apoio à Adoção e Apadrinhamento de Caruaru. A gente está batendo um papo sobre esse assunto. Se você tem alguma dúvida, manda mensagem para o nosso WhatsApp, o 998780997, dúvidas sobre a adoção, apadrinhamento, como proceder. Leide, você falou aí sobre a entrega legal, isso, né? Que geralmente acontece, né, pela mãe, a genitora. Ela pode ter esse interesse em doar a sua criança ainda durante a gestação e já procurar, né, seguir esse processo legal durante esses meses de gestação, ou geralmente isso acontece após o nascimento? Ela pode, a partir do seu desejo, já procurar ou o Conselho Tutelar ou a Vara da Infância diretamente no fórum e informar o seu desejo. Ela vai ser acolhida, né, dentro da lei e o desejo dela vai ser atendido. Então, essa mãe ela tem o direito de entregar essa criança no ato do nascimento, na maternidade, caso ela não tenha durante a gestação manifestado esse desejo, na hora do parto ela pode informar e solicitar que a maternidade chame o Conselho Tutelar para que ela faça a entrega. Isso acontece com frequência, Leide? Ultimamente tem aumentado o índice, né? Assim, com a divulgação do projeto, o trabalho dos grupos de apoio, que aqui em Pernambuco já somos 13 grupos de apoio. Então, a gente vem trabalhando realmente essa divulgação para evitar, né, como aconteceu agora há pouco, alguns casos, que essa criança ela seja abandonada de forma indevida, causando sofrimento para essa criança. Exatamente. E também em relação à entrega legal, é mantido, né, todo o sigilo para que essa mãe ela seja protegida também. Então, todo esse processo, ele é um processo sigiloso, e se ela não quiser, ninguém da família fica sabendo. Ela precisa ser maior de 18 anos, né, para poder fazer a entrega, mas o sigilo dela é totalmente garantido pela Justiça. Como é esse processo em relação a essa mãe, Leide? Ela dá a criança ali para adoção, geralmente é por falta de condições de criar, ela tem essa consciência que ela está, né, doando, e aí a gente, né, vocês vão ver para quem essa criança vai. É um processo sofrido, ou na maioria das vezes essa mãe ela está preparada para isso? Vocês conversam com ela para ver se é isso mesmo que ela quer, né, ou existe algum tipo de rede de apoio para essa mãe ficar com essa criança, ou quando elas chegam, já chegam decididas? Veja, geralmente essa mãe, a gente tem percebido que são geralmente pessoas mais orientadas realmente em relação ao que elas desejam, né? Ela é recebida por uma equipe multidisciplinar, onde ela tem o apoio psicológico, ela tem o apoio social. Se o desejo dela for percebido que é por questões financeiras, ela tem todo um acolhimento da rede municipal também, para que ela tenha acesso a programas do governo que possam dar a ela subsídios para que ela mantenha, né, essa criança. Então, assim, se o problema dela for realmente financeiro, ela vai ter todo esse acolhimento para que ela possa criar esse filho. Mas, na maioria das vezes, é realmente o desejo ou por ter muitos filhos, e muitas vezes acontece da genitora, ela está num processo de vida, onde aquela criança, para ela, não cabe. Então, aconteceu de engravidar, mas está na faculdade, está terminando um curso, está mudando de cidade. Então, às vezes, é realmente o momento da vida dela que não dá para encaixar, e aí ela tem total consciência de que vai entregar essa criança para adoção. Ela tem ali um período também de arrependimento no pós-parto. Essa criança ela fica em acolhimento para que essa mãe realmente tenha certeza, desde
mas mesmo que ela manifeste esse desejo durante a gestação, depois do parto tem uns dias ali que a criança fica aguardando no acolhimento para que ela tome essa decisão com convicção, com certeza, e que a equipe possa realmente avaliar se ela está consciente daquilo que ela está fazendo. Mas, na maioria dos casos, são pessoas que têm total consciência, sim, e entregam para adoção. E aí essas crianças vão para as pessoas que estão habilitadas, estão, como a gente chama, né, na fila, aguardando há alguns anos por esse filho tão esperado. Pois é. A gente lembra do caso da atriz, né? Acho que a Clara Castanho, Isso. né? Que, no caso, a gestação dela foi fruto de um abuso. Ela optou por não tirar a criança. E foi quando a gente viu, né? Assim, o assunto ser falado nacionalmente, que ela deu a criança para adoção. E esses casos terminam, né? Chamando a atenção, perdão. E isso é possível, né, Leide? E tudo no sigilo, né? Tudo isso é realizado pelo Tribunal de Justiça, né? O trabalho do GAAP é apenas de ponte. A gente trabalha na divulgação para que o máximo de pessoas sejam informadas sobre isso. A gente faz essa ponte. Infelizmente, no caso da atriz, esse sigilo foi quebrado, mas houve aí um processo, houve uma punição, mas serviu também para que as pessoas tenham conhecimento, né? Muitas pessoas procuram o GAAP, procuram informações achando que é um crime entregar, né? E a gente tem percebido que a mudança dessa cultura vem trazendo muitos benefícios, tanto para essas genitoras que não desejam criar os filhos e principalmente para as crianças, né? Que a gente vê que o número de crianças abandonadas, encontradas na rua ou de forma indevida, tem diminuído, né? A gente vê que acontece em alguns casos, mas nada se compara ao que era alguns anos atrás. Muito frequente, né? No lixo, ou até mesmo deixar na porta de alguém. A gente não sabe quem é aquele alguém, né, que está se deixando ali, né? E também seria uma adoção, que a gente chama de adoção à brasileira, que hoje é crime, né, ilegal, justamente porque existem muitas pessoas que estão habilitadas, que passaram por um processo e que estão aguardando essas crianças, né? Então, assim, a gente vê muitas famílias sendo construídas por essas entregas. E então, isso nos faz muito feliz. Então, aquela história de deixar o bebê na porta de alguém, o bebê não é dessa pessoa, ela tem que comunicar à polícia. Não é tipo, deixou, eu quero, vai ser meu. Não existe mais essa história, não. Não pode, né? Não existe mais essa história. Deixaram na minha porta. E aquela pessoa que também encontra o bebê, né, às vezes, como acontecia ou acontece ainda na praça, no lixo, também não pode ficar com o bebê. Tem que levar essa criança, se necessário, para o atendimento médico, mas essa criança ela vai ser acolhida e essa criança vai para alguém que esteja habilitado, que passou por esse processo e que está aguardando, ansioso por esse filho. Então não tem preferência não, porque achou ou deixaram na porta? Não. Infelizmente, por um lado, né, porque eu acredito que quem encontra fica nessa ânsia de ficar com a criança, mas essa criança ela vai para quem está aguardando, muitas vezes há 1 ano, 2 anos, 3 anos, então não seria justo com quem está ali habilitado, passou por todo um processo de espera. São anos de gestação afetiva, né, porque não se sabe quanto tempo dura essa gestação, e aí essa criança vai para alguém que está pronto, como diz o ditado, pronto, preparado, querendo. Ô, Leide, quem pode adotar? Tem que ser casado, enfim. Pode ser casado ou solteiro, maiores de 18 anos, casais homoafetivos, não existem distinções em relação a isso. Então, pode ser uma adoção de uma pessoa solteira, pode ser uma adoção de um casal homoafetivo, pode ser uma adoção de um casal com casamento civil ou com união estável, mas tem que ter mais de 18 anos e uma diferença de 16 anos da pessoa para a criança adotada. Então, assim, uma pessoa de 18 anos, ela só vai poder adotar uma criança até 2 anos. Né? Então, essa questão do perfil vai também em relação à idade do pretendente à adoção. A criança nasceu, né, e já tem uma família, né, para ficar com essa criança. Vai imediatamente... Como é que funciona? A minha dúvida é como é que funciona esse processo? Tem um casal que vai acompanhando ali aquela criança
né, nos seus anos, ainda não está na casa da pessoa que adotou, mas ela vai visitando e vai criando o laço, e só depois é que vai para casa. E em relação aos recém-nascidos, ou isso depende do perfil que a pessoa que está adotando optou? Quando a gente se habilita para adoção, e aí eu digo quando a gente, porque eu sou mãe nós somos pais por adoção, eu sou mãe por adoção, e aí quando a gente se habilita para adoção, existe um perfil onde lá nós definimos o filho que nós desejamos. E ali tem a questão de raça, de idade, de região geográfica, até onde a gente pode buscar esse filho, questões de saúde, né? Se aceitamos criança com alguma questão de saúde ou não. Hoje em dia, essa questão de saúde ela é bem ampliada, né? Para questões de transtornos, se sim ou se não, questões de HIV, vários itens lá que a gente pode estar marcando. E aí você, com esse perfil, você entra nessa chamada fila. E essa fila, ela tem uma questão de prioridade pelo tempo de espera, pelo tempo de cadastro, no caso. E no caso da criança, quando ela passa pelo processo de destituição do poder familiar, ela entra nesse cadastro. Não se procura crianças para pretendentes. Se procura pais para as crianças. Então, tem uma lista de pretendentes lá no sistema, e quando uma criança ela é destituída do poder familiar, que ela está disponibilizada para adoção, ela entra nesse sistema para que exista a vinculação das pessoas que querem aquele perfil de criança. Então, como é que acontece? Você recebe a ligação, que a gente diz que é quando a bolsa estourou. Você recebe a ligação do pessoal da Justiça informando que foi vinculada a uma criança com aquele perfil que você escolheu, e aí você vai ser convidado a conhecer essa criança. E aí começam as visitas, onde vai se iniciando ali o vínculo afetivo. Então, depende muito da criança. Mesmo que seja um bebê recém-nascido, são necessárias visitas para que esse vínculo seja criado. E aí a equipe técnica da Casa de Acolhimento, ela acompanha com psicólogo, com assistente social, para que perceba, né, na criança, a prioridade é sempre a criança ou adolescente, perceba nele a criação desse vínculo com a família. Quando esse vínculo é criado, na maioria das vezes, inicia um processo de visitas, onde a criança agora passa a ir visitar a casa dessa família. Se for uma criança já maiorzinha, um bebê geralmente vai de vez, mas aí passa a vincular com a família, né? Então essa criança vai passar um fim de semana, volta, até que ela realmente esteja vinculada e segura, se sentindo segura, para receber essa família como a família dela e iniciar ali a guarda. A família recebe um termo de guarda, que é um termo de guarda para fins de adoção, onde essa família ela já pode ali matricular a criança, fazer um plano de saúde, viajar, ter todos os direitos de pais, mas aí inicia esse processo onde essa família vai conviver diariamente com essa criança para que saia, então, a definição do processo e a certidão de nascimento dessa criança com o nome desses pais. Né? Porque depois que tem um processo antes e um processo na casa, né? Que vocês acompanham também essa adaptação, né? Sim, durante essas visitas. Maiores, né? Durante essas visitas é feito um acompanhamento. E aí, depois das visitas, quando a criança vai para casa, ainda tem também um processo onde a vara da infância com a equipe acompanha. Quando está tudo ok mesmo, tem a audiência. E a certidão de nascimento dessa criança, ela sai igual a qualquer outra. A adoção, ela não é citada, né, na certidão de nascimento. Então, ali são os pais, os avós e todas as informações que constam nesse documento. As pessoas costumam falar que quem adota costuma ser um ser humano muito evoluído, né? Porque tem muita gente, eu quero ser pai, quero ser mãe, mas não enxerga essa opção, né? Só enxerga o biológico, né? E a gente é cansado de acompanhar, principalmente agora na internet, né? Esses processos e a alegria que é, né? A emoção que é esse momento, e eu acredito, né, que vocês acompanham isso, né, praticamente todos os dias. E quem são essas pessoas que optam por
crianças atípicas? São muitas que esperam por adoção, Leide? Veja, aqui em Caruaru existe um trabalho muito... Aqui em Pernambuco nós somos privilegiados em relação aos processos de adoção, porque nós temos um Tribunal de Justiça muito ativo. Então, assim, as pessoas que adotam não são pessoas melhores. Uhum. Nós costumamos dizer que a adoção, assim, ela não é caridade, a adoção ela não é um ato de bondade, é um ato de amor, assim como qualquer outra forma de filiação. Então, o que a gente tenta... Então, não existe isso, não. Viu, gente? Porque muita gente, eu preciso preciso evoluir mais para pensar nessa possibilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é apenas uma forma de se tornar pai ou mãe. Então, porque mesmo assim vou passar pelas mesmas dificuldades de criação, das fases, né, vai chegar a adolescência, enfim, é tudo... A gente costuma dizer, filho dá trabalho, e não é só o que vem pela adoção, não. Exatamente. Qualquer filho dá trabalho, e isso é o que a gente trabalha mais no grupo de apoio, é a realidade do que é a paternagem, do que é a maternagem, porque assim, não somos pessoas melhores porque somos pais por adoção, nós somos apenas pais. Então, nós somos pais de Maria Clara, uma criança que chegou para a gente com 3 anos, que deu bastante trabalho, que fez muita birra, que passou por um processo de adaptação muito difícil e que hoje é uma criança igual a qualquer outra. Então, assim, do mesmo jeito que os pais biológicos, eles passam por aquele processo de noites de sono com seu bebê recém-nascido, que passa por aquele processo difícil, né, pós-parto, a gente passa por esse processo, porém, num processo de adaptação. Ô, Leide, um detalhe, né, porque tem muita gente que acha que a criança foi adotada, ela tem que ter devoção, porque adotaram ela. É uma criança como outra qualquer, né? Não tem isso de não dar trabalho, né? A criança adotada, então ela tem que tirar 10 em todas as matérias da escola. Não, nenhum filho precisa ser grato aos pais. Exatamente. Então, assim, a gente espera uma conquista de amor, de vínculo, de afeto e não de gratidão. Né? Eu sou grata a Deus por ter meus pais, mas eu não sou grata a meus pais por terem me gerado, terem me criado. Então, assim, não esperar gratidão dos filhos. A gente espera realmente que ele cresça, que ele desenvolva, que ele seja um adulto, né? E aí você me perguntou sobre as crianças atípicas. Existem algumas crianças atípicas. Aqui em Caruaru temos muito pouco, né? Aqui a gente consegue, porque existe também um projeto do Tribunal de Justiça, que é o Buscativa. Então, as crianças com dificuldade em encontrar pais que aceitem esse perfil, existe uma página no Instagram, no Facebook, que é a SEJA-PE, com C, C-E-J-A-P-E. SEJA-PE, que é uma comissão estadual que faz a divulgação dessas crianças. Então, nessa página, existem fotos e vídeos de crianças que não conseguiram ser adotadas pelo cadastro, ou seja, não tem pretendentes que tenham cadastrado com o perfil deles. Mas aí acontece muito dessas crianças serem divulgadas nessa rede e encontrarem as suas famílias, onde pais, habilitados ou não, quando vê a foto ou o vídeo daquela criança, toca no coração e aí ele sente que aquele filho é dele, vai em busca e consegue esse processo de uma forma mais direta. Então, são geralmente grupos de irmãos, crianças atípicas, crianças com alguma questão de saúde mais gritante, assim. Então, dificilmente aqui em Pernambuco, a Buscativa existe no Brasil inteiro, a SEJA é uma comissão estadual, mas dificilmente as crianças aqui em Pernambuco ficam sem adoção. Coisa boa. Leide, a gente já está se direcionando aqui para a reta final da entrevista, e eu aproveito esse espaço para falar sobre o GAAP em Caruaru, né? Porque além da adoção tem o apadrinhamento. Qual a diferença de um e outro? A adoção é o caminho para ter filhos. Então, assim, a gente costuma dizer, né, que a adoção é uma forma de se tornar pai ou mãe como qualquer outra. Eu não digo eu sou mãe por adoção, assim como alguém não diz eu sou mãe por inseminação, eu sou mãe de um parto cesáreo, eu sou mãe. Então, a adoção, o objetivo é se tornar pai ou mãe. No caso do apadrinhamento, é ajudar.
Então, assim, existem 3 modalidades, que é o apadrinhamento financeiro, o profissional e o afetivo. Nessas 3 modalidades, o objetivo maior é proporcionar para aquela criança algo que ela esteja precisando enquanto esteja acolhida. Então, o apadrinhamento profissional, dentro da sua profissão, você pode proporcionar ali para aquela criança algum benefício. Por exemplo, eu sou dentista, então eu posso entrar em contato com o GAAP e informar, eu quero atender uma criança acolhida e aí eu vou fazer todo o tratamento dela, ou eu quero proporcionar para um grupo de crianças uma limpeza. Dentro das suas possibilidades profissionais, você proporcionar aquilo para a criança, dentro de qualquer área. O afetivo é aquele padrinho ou madrinha realmente que a gente conhece, né? Que pega para passear, que leva para festa, que acompanha na escola. Então, passa por um processo de habilitação para que possa acompanhar essa criança ou adolescente a partir de 8 anos, para que possa dar esse apoio afetivo. E o financeiro geralmente proporciona alguma coisa que a criança precise. Um curso, um esporte, algumas questões específicas no Instagram do GAAP, que é @GAAP Caruaru. A gente sempre divulga, às vezes, alguma necessidade. Uma criança que quer um violão, uma criança que conseguiu, por exemplo, um padrinho profissional que está dando aula de balé, mas que não tem a roupa, que falta alguma coisa. Então, o financeiro ele só vai realmente atuar financeiramente, não tem contato com a criança. Leide, para a gente encerrar bem rapidinho, nesse momento, essa conversa da gente aqui, né, despertou algo, né, em alguém, o que é que você diz sobre a adoção? A adoção, ela é uma coisa assim muito... Para a gente, né, que trabalha com adoção, é algo muito cotidiano. Aqui em Caruaru nós temos muitos pretendentes à adoção, muitas famílias formadas por adoção, e o nosso trabalho é apenas trazer para a sociedade que nós somos apenas pais, nós somos apenas famílias, e a nossa forma de formar a família foi a adoção. Para quem deseja adotar, para quem deseja ter filhos por este caminho, pode procurar o GAAP, que a gente vai estar dando esse apoio, vai estar ajudando nessa gestação afetiva, para que não se torne apenas um processo burocrático, um processo jurídico, mas que venha buscar informações, porque existem muitos mitos. Muitas pessoas não iniciam o processo porque demora, mas também não dá o primeiro passo. Então, tome a atitude de procurar o GAAP ou a vara da infância, dê o primeiro passo que o filho chega. Às vezes demora um pouquinho, mas chega. E quando a adoção é legal, ela é segura e é para sempre. Muito obrigada, Leide Lima, cofundadora do GAAP. A gente bateu um papo aqui sobre adoção. 8h58, e antes da gente encerrar, deixa eu mandar um abraço aqui, um alô para Tafarel, tá? Motorista de aplicativo, e a Marli, lá do Santa Rosa. Diz que a Marli gosta muito do trabalho da gente, já tem um tempo. Obrigada, Marli, um cheiro grande, um abraço para o Tafarel. 8h59, vem aí ela, Aline Souza, e vai pedir o quê? Um ótimo fim de semana, continue aqui ligado na 99.7, a Rádio Cidade.